E aí pessoal, beleza? Pessoal, vou começar o vídeo hoje aqui conferindo a nova atualização do Gears. Eu não joguei depois da nova atualização, então eu não sei como é que tá. Eu espero que esteja tudo... Espero que pelo menos tenha alguma coisa nova. Então a gente vai dar uma conferida para ver qual é a distração que a colisão colocou aqui pra gente, ou se é algo realmente interessante, eu não sei, entende? Então eu tô gravando esse vídeo aqui e as reações que vocês vão ver são realmente as que eu estou vendo no momento, tá ligado? Novamente eu peço que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva, ative as notificações. Se ouvir qualquer barulho por fora, desconsidere. Vamos ao vídeo. Vamos iniciar aqui, pessoal. Vamos ver o que a colisão nos preparou. Eu sei que estava para sair o Campos. Eu não sei se saiu. Eu não entrei para conferir. É a primeira vez que eu estou entrando no Gears, desde a última vez que eu gravei o último vídeo comentando sobre os erros do Gears of War. E se você não viu, eu recomendo que você assista para você se inteirar do assunto, para quando talvez eu falar de extração aqui, você já entenda o que é. Então, pessoal, vamos esperar carregar. Minha conexão neste momento tá boa. Então eu espero que não dê nenhum erro de conexão. Bem, eu não recebi nenhuma notificação da loja. Geralmente quando tem alguma coisa nova a gente recebe a notificação. Mas já que a gente não recebeu, a gente vai vir aqui na loja pra gente ver o que tem de novo, né? Pacote de operação. Ainda falta 47 dias para acabar. Até os próximos 47 dias a operação 3 para chegar, né? Semanal a gente tem... isso daqui para mim pelo menos é novo, né? Tipo, é uma configuração nova, um setup novo aqui de como as coisas estão organizadas na aba semanal. A Lane habilitado 750, Kenga 750, 500, Kate traje de esqueleto 500, Mac entregador 750, Marcos armadura infernal 750, Tenente, que esse daqui é duas versões diferentes, eu acho que é uma versão diferente do Faz, é ele mesmo. E essa daqui, Gears da COG do avesso, interessante. É interessante isso daqui, pessoal, é a primeira vez que eu tô vendo, então o que eu penso sobre isso daqui é o seguinte: para quem não jogou Gears of War no início e não conseguiu pegar esses personagens, por exemplo, esse daqui que saiu bem no início do Gears, na loja para comprar, tá tendo a chance de comprar aqui. Isso é um ponto positivo, é uma coisa muito boa. Só que você tem que considerar o seguinte: quem pagou 1.000 nesse personagem aqui, tá perdendo dinheiro, tá ligado? Porque quem comprou esse personagem na época que ele saiu, acho que pagou 1.000. Esse daqui também pagou 1.000. Agora está sendo vendido por 750, ou seja, aquilo que a colisão sempre faz, desde a época desde quando existe Gears, desde a partir do Gears 3, que foi implementado o sistema de microtransação no jogo, onde você compra um item e daqui 1 ano, 2, ele sai de graça, ou ele simplesmente coloca um preço bem inferior àquilo que eles tinham colocado de início. Sim, óbvio que isso sempre vai acontecer, mas tipo, a gente não tem nenhum ano de Gears, a gente tem 133 dias mais ou menos, se eu não me engano, até agora. E esse personagem que já veio por 1.000 voltou por 750, ou seja, daqui 1 ano ele está praticamente de graça ou de graça, entende? Então, nesse aspecto, isso daqui já é um ponto totalmente negativo, que não compensa você fazer tipo um investimento de querer colecionar os personagens aqui, porque provavelmente se você pagar 750 nessa lane aqui, daqui 3 meses alguém vai comprar todos esses por 750. Então compensa esperar um pouco mais se a sua vontade é colecionar todos eles, entende? Vamos para a aba herói. A aba herói aqui a gente tem os personagens da COG, os personagens do Totem, na verdade. E esses personagens aqui são desbloqueáveis através de desafio na aba Totens. A aba Totens, para quem não sabe, ela fica aqui. Totens são esses desafios aqui, são os personagens que você desbloqueia. Ou, deixa eu voltar na loja.
Se você preferir, você pode comprar aqui na aba Herói. Uma coisa que eu não comentei com vocês ainda é o fato de que se você pode comprar esses personagens aqui com dinheiro, ou seja, comprando com pacote de operação, comprando através da loja, significa, obviamente, que a coalizão ela não necessariamente quer que você complete desafios. Ela não quer que você tenha, 30, 40 horas de jogo num desafio específico para completar e liberar esse personagem. A coalizão quer que você compre esse personagem com o dinheiro do jogo, porque ela valoriza mais comprar o personagem com Iron do que o desafio em si. Porque se você tem esses personagens aqui nos desafios, que faz você jogar o jogo por 35 horas para desbloquear o personagem, para a coalizão seria ideal você jogar muito tempo, certo? Para qualquer jogo que existe, quanto mais tempo de jogo você jogar ele, ou seja, mais vida útil o jogo tiver, é mais interessante, certo? É isso que eles precisam para sobreviver, o jogo em si. Só que o que a coalizão faz, como ela tá querendo matar o Gears of War, pelo menos pelo meu ponto de vista, ela tá tentando matar o Gears. Ela faz o seguinte, ela te dá o desafio, que são os totens, que são esses daqui, personalizar. Ela te dá o desafio, deixa eu ver se dá pra me visualizar quais são os desafios. Não dá pra eu criar esse daqui pra gente ver quais é o desafio pra mim deixar mais claro pra vocês entenderem o que a coalizão faz. Beleza, eu vou ativar ele aqui. Eu já tinha esse personagem, então por isso que eu não tinha criado. Eu simplesmente criei ele agora pra mostrar pra vocês. Como é que eu faço pra me ver o desafio? Não mostra. Como eu já tenho esse personagem, então ele obviamente caiu como esses daqui, ó. Esse personagem já completado, não me mostra o desafio pra mim explicar pra vocês. Mas cada personagem desse, pessoal, são 6 desafios diferentes, certo? O que a coalizão faz? Ela quer que você complete o personagem, complete o desafio, que vai levar 3 horas, 4 horas, 10 horas de jogo, mas ao mesmo tempo ela investe no personagem na loja. Ou seja, se você quiser o personagem, você vai ter que vir aqui e comprar o personagem. Ou seja, é mais fácil comprar o personagem, porque você não vai ter que ficar 35 horas, certo? Se você já tem esse personagem no desafio, você não poderia comprar ele. Essa é a lógica para o jogo sobreviver, certo? Como a ideia não é essa, então vamos vender o personagem o mais barato possível para que a pessoa compre o personagem. Porque comparando o preço do personagem com o tempo que você vai ter que jogar, compensa mais comprar, obviamente. Seguindo, pessoal, aba vilões é a mesma coisa, são os personagens do Totem. Eu já tinha, então é por isso que ele não aparece adquirido aqui. Na aba impulso, uma coisa muito legal que a coalizão vem fazendo nesse Gears aqui, que eu não comentei ainda no canal, então eu vou comentar agora para vocês, é o fato de que a coalizão, com os speedruns do Gears of War 4, com a horda do Gears of War 4, que dava muito XP, que você tinha que jogar e completar todos os levels, era 20 levels, era 20 re-ups. O que a coalizão fez foi viciar toda a comunidade de Gears of War, é exatamente isso que eu vou dizer. Ela viciou toda a comunidade de Gears of War em XP, certo? Você tem a comunidade viciada em XP, o que é que você faz agora no Gears 5? Você diminui a quantidade de XP em todos os modos de jogo e vende XP. É isso que eu faço, eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam. Entende? Vende experiência, vende XP. A coalizão está vendendo XP. Por isso que você não tem aquela satisfação de quando completa uma horda ver a barra andar um monte, tá ligado? Ou completa uma partida de versus e ver a barra andar, aquilo tipo você ganhando a experiência. Você não tem essa sensação. Por que você não tem essa sensação? Porque é limitado. A coalizão viciou toda a comunidade em XP para no Gear 5 vender o XP, entende? É o resumo dessa aba aqui. Não recomendo comprar de maneira alguma. A
Até porque eles dão de graça, né? Um personagem novo, o drone de elite de aço cromado, 1000 de Iron. Realmente, eu vou ser sincero, eu gostei. Eu não achei nada mal. Realmente é bem legal. Muito legal. Olha esse efeito das correntes aqui, pessoal, na cintura dele. Olha isso. Olha. Realmente, eu gostei desse personagem. Eu gostei. A pergunta é, eu compraria por 1000 de Iron? Obviamente que não. Mesmo se eu tivesse. Eu não tenho, mas mesmo se eu tivesse, eu não comprava. Porque daqui um mês o preço dele cai pro preço disso daqui. Então não compensa. Mesmo que eu queira usar aquele personagem por um mês de exclusivo, que não é exclusivo porque muita gente vai comprar ele, quem tem compra, não compensa. Daqui a pouco ele tá pela metade do preço, tá ligado? Se eu esperar um pouco mais, eu posso pegar todos aqueles personagens, incluindo esse, por 1000. Agora vamos ver a skin Glitch Loaded Set. Cara, o nome do setup eu gostei. Eu gostei do nome do setup. É um setup legal. E eu já vou dizer o porquê desse setup aqui. Rapaz, Coalizão acertou na dose. Realmente vocês acertaram na dose. Meus parabéns. Puta skin foda. Sinceramente, foda. Sabe por quê? Tipo, eu tô até emocionado de ver essa skin no jogo. Porque pra mim ela é totalmente original. No sentido de Gears of War. E porque esse efeito glitch é um efeito muito utilizado em edições de vídeo, principalmente nas edições de Gears of War. Na época das edições da Essence, do Caos. Eu também já utilizei essas edições. Esse efeito, o nome desse efeito é glitch, por isso que tá o nome Glittered Loaded Set. No inglês é perfeito, obviamente. Só que é o seguinte, pessoal. Essa skin, ela é um efeito de transição, um efeito de vídeo. Então, a Coalizão acertou na dose. Ela deve ter ouvido isso de algum cara que já editou o vídeo de Gears of War lá, ou eles estão investigando, não sei. Eles sabem fazer a coisa. Eles simplesmente não querem, entendem? Mas parabéns, Coalizão. Essa skin, até agora, pra mim, sem mentira alguma, desde o Gears of War 4, é a skin mais bonita que eu já vi, cara. Puta que pariu. Deixa eu ver ela na Gnasher. Caralho, velho. Realmente bonita. Muito bonita. Ela tá muito bonita. Acertaram na dose, tá ligado? Acertaram na dose, velho. Acertaram. Quando eles querem fazer, velho, eles fazem, tá ligado? Parece que... Caralho, mano, que emoção. Essa skin realmente é muito legal. E o preço dela, 750, comparado com os preços que era antigamente, umas skins totalmente cagada, tá ligado? Agora, essa skin por 750, ela realmente é muito foda. Caralho, muito foda. Deixa eu ver ela aqui nas outras armas. Muito foda. Eu gostei, pessoal. Eu realmente gostei dessa skin. Se eu tivesse a grana, eu compraria. Eu compraria esse set aqui. Eu não compraria todos, mesmo se eu tivesse, mas eu compraria pelo menos esse. Porque, tipo, pra mim, ela tem significado. Entende? Ela tem significado pra quem acompanha, ver as edições de vídeo, ver os efeitos que os caras usam, as transições. Isso daqui realmente é muito legal. Muito legal. Eles fizeram isso daqui especialmente pra quem já tá ligado no que é. Entende? Porque isso daqui deve ser dica de algum profissional de Gears of War que passou. Não sei. Mas realmente acertaram na dose. Deixa eu ver ela aqui na long shot. Na Ember. Muito top. Parabéns, Coalizão. É isso que eu digo, pessoal. Quando eles fazem a coisa certa, a gente sabe reconhecer.
quando eles não fazem, a gente descasca, tá ligado? Porque se a gente não reclamar, ia continuar vindo aquelas skins podre lá que só muda a cor, tá ligado? Os caras simplesmente vai lá no programa de edição, muda a cor da skin, taca lá de qualquer maneira, tá ligado? Esse tipo de coisa que a gente quer ver. A gente quer ver uma coisa bem feita, tá ligado? Uma coisa que faz jus ao sentido de você investir numa skin, entende? É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Agora eu fiquei me imaginando, imagina um personagem com esse efeito. Nossa, cara, seria tipo uau, tá ligado? Uau, seria fenomenal. De todas as vezes que eu abri a loja, essa é a única vez. É impressionante porque eu até decidi fazer um vídeo porque eu não tinha visto antes. É justamente isso. É impressionante porque no dia que eu decido fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, realmente a colisão me surpreendeu. Realmente me surpreendeu. Vamos ver aqui na aba Pro League. A gente tem os times aqui profissionais de Gears of War. Desde o lançamento do jogo a gente tem já tem essas skins aqui. As mais recentes são essas daqui. Todas as outras já tinham. NGR, duas versões diferentes. Conjunto de equipamentos NGR, 40, R$ 79, 40, R$ 79. Pra quem quer ajudar os caras, né, tipo, investir, incentivar, tá aí a maneira de vocês fazerem isso, tá ligado? Homer, Skin Brasil. Skin Brasil, Skin Canadá, México, eu acho que é Austrália, eu não faço ideia, mano, tá ligado? Isso aqui eu sei que é Estados Unidos, agora isso daqui... Reino Unido? Reino Unido, eu acertei, eu sou foda. Mentira. Olha só, velho, essa skin aqui. Tipo, é uma skin padrão, tá ligado? Ela não tem muito detalhe, é simplesmente pegaram a textura da bandeira e chaparam em cima, colocaram um efeito de luz, um efeito metálico, tá ligado? Aqui na skin do Brasil também, a mesma coisa. Simplesmente fizeram uma textura lá com a bandeira, chaparam um esquema de luz por cima, um efeito metálico e pronto, tá ligado? Tá pronta a skin. Eu me pergunto, se tá desse jeito assim, se todas são nesse mesmo padrão, por que não fez de todos os países que já tem lançado Gears of War? Porque tá faltando o México aqui, tá faltando Colômbia, que tem um monte de jogadores. Existe muito de jogadores aqui. Entende? Uma coisa que eu já tinha comentado no canal do Brian, que é o seguinte: isso daqui, pessoal, isso daqui é uma coisa muito, muito errada de se fazer, tá ligado? É legal? É legal, tá ligado? É legal sim. É legal você ter um skin personalizado com a bandeira do seu país, é da hora. Só que isso daqui é muito errado, simplesmente porque a coalizão não colocou isso em todos os países. Entende? Não colocou. Aí a pessoa vai comprar isso daqui no sentido de que você vai comprar uma skin dessa, por exemplo, suponhamos que eu fosse comprar essa skin aqui. Sou do Brasil, né? Brasileiro. Vou comprar uma skin, mano. Caralho, muito foda. 500 Iron aqui, tá barato. Vou comprar. Por que eu faria isso? Qual seria a lógica por trás de eu comprar? Ou qual é a lógica da coalizão colocar isso daqui? A lógica é muito simples. Você vai querer honrar o seu país, certo? Você vai querer representar o seu país de alguma maneira, certo? Só que, se fosse pra isso realmente, deveria ser de graça, tá ligado? Deveria ser de graça. Porque é uma bandeira de um país, ou seja, para você honrar o seu país, para você ter aquela vontade nacionalista de querer honrar o seu país, você não tem que pagar por uma empresa americana para você fazer isso. Porque se você decide na tua mente honrar o teu país, você vai investir dinheiro no seu país, não no país estrangeiro, tá ligado? Essa é a lógica e o principal erro do porquê isso deveria ser de graça. Aí agora você se coloca no lugar de um colombiano, por exemplo, ou de um argentino que não tem aqui.
Caralho, eu vou América Latina, mano. Eu vou comprar aqui a bandeira do Brasil, tá ligado? Olha o erro. Eu, sendo um argentino, suponhamos, vou querer honrar uma nação que não é a minha. Para isso, eu vou ter que pagar pra uma empresa que nem é a do Brasil. Ou seja, eu não tô honrando o Brasil e não tô honrando a minha. Pra quem eu tô honrando de verdade? Entendeu a jogada? Coalizão, resumindo bem essa aba aqui, legal, bacana, desnecessária. Vamos aqui na aba especial, pacote da Arcade, 79 desde o lançamento, Sarah Connor, Terminator, pacote do Terminator, tá aqui desde o lançamento do jogo, nenhuma novidade até agora. As bandeiras aqui, pelo menos a bandeira da Argentina tem, tá ligado? Da Bélgica, ou seja, se tem todas essas bandeiras aqui, por que já não lançou de vez, tá ligado? Todas as skins. De graça, tá ligado? De graça. Deveria ser de graça. Você vai honrar o seu país pagando uma empresa estrangeira. Muito legal isso, cara. Muito legal. Beleza, aqui nenhuma novidade. Vamos ver aqui a melhor aba desse jogo. Pra mim, tipo, se pudesse tirar todos os modos e colocar só campanha e essa aba aqui, o jogo tava pronto. Porque tudo gira em torno disso daqui. O controle querendo trollar aqui. Beleza. Aba Iron. 500 de ferro, R$24 brasileiros. 1000 Iron, R$40,95. Compensa comprar duas de 500. Você vai economizar mais. Vai economizar R$1, talvez nem isso. Ou não vai economizar nada aqui, não sei. 2.000 de Iron, mais 250 de bônus, 79. 5.000 mais 1.000 de bônus, R$202. 10.000 mais 2.500 de Iron por 479. Ou seja, eu acho que uma edição que você pega em um boneco do Gears of War deveria ser esse preço aqui, tá ligado? Um controle de Gears of War personalizado deveria ser esse preço absurdo aqui. R$400 em 10.000 de ferro, mano. O que tem dentro desse jogo pra você gastar tanto ferro assim? Você vai gastar esses 10.000 de ferro nisso daqui, ó. Pela mentalidade da colisão, você vai gastar 10.000 de ferro nisso daqui, ó. Tá vendo? Eu já tenho completado, eu já terminei a Operação 2. Então, eu tô aqui com a patente general, com 18 estrelas, são 18 estrelas. O que acontece? Tá vendo aqui, ó? Se eu apertar o X, eu não gasto nada de ferro, tá ligado? Eu também não tenho nada. Mas suponhamos que eu queira substituir essa escape de 3 colmeias aqui. Esse desafio que vai me dar 2 estrelas pra mim desbloquear um personagem na operação. Certo? Então, eu aperto uma vez. Eu não pago nada. Certo? Ok. Se eu for pagar a próxima vez, eu vou pagar 10 de Iron. Eu não tenho 10 de Iron. Me dá um erro. Quer ver, ó? Toma. Iron insuficiente. Na mentalidade deles, os 10.000 de Iron você vai gastar naquilo dali. Ou vai gastar comprando isso daqui, ou comprando, isso aqui não dá, ou comprando as coisas na loja, ou seja, são 10.000 de Iron, você vai comprar item na loja até 2030, tá ligado, com 10.000 de Iron, ou vai comprar impulso, tá ligado, na mentalidade deles é isso que você vai comprar dentro do jogo, vai comprar esses personagens aqui, que cada vez mais baratia, aí você para e analisa, se a tendência de um personagem depois, ou uma skin, depois que sai na loja, é baratear, é diminuir o preço, se a tendência é essa, por que a tendência do Iron também não é baratear? Porque ao mesmo tempo que você paga 10.000 de Iron aqui, o preço continua. Mas se a tendência é diminuir o preço, ou seja, eu vou precisar de uma quantidade muito inferior de Iron para comprar o mesmo personagem que antes eu pagaria 1.000, por exemplo, que nem essa lane aqui. Então, o correto seria o Iron também baixar o preço, acompanhar isso daqui, tá ligado? Acompanhar essa tendência de queda. Mas o que acontece é totalmente contrário. O Iron às vezes até sobe, tá ligado? Dependendo do preço do dólar, porque isso daqui é baseado em dólar, obviamente. E a tendência dos personagens é diminuir o preço, tá ligado? Porque já veio, então eles colocam aqui novamente pra você ter a chance de comprar, entende? Essa é a tendência. Então por que eu vou investir 10.000 de Iron se a tendência é baratear? Não tem lógica, não compensa. Se você comprar aquilo dele mesmo que você tem o dinheiro, se você
é um cara que tem a grana pra comprar isso daqui, meu filho, você tá sendo bobo, porque a tendência é baratear o preço. Você tá investindo dinheiro em coisas que você nem vai usar, tá ligado? Resumindo tudo aí, pessoal, a gente já completou a loja. A gente já completou tudo aqui. Já expliquei, eu acho que eu já passei o que eu tinha de passar. Eu realmente gostei da skin Glitch. Compraria o primeiro setup por 750. Se eu tivesse, eu compraria. Não vou dizer que não, eu compraria sim, tá ligado? Vamos ver se veio algum mapa novo na... Não veio. Também não recebi não recebi meus prêmios por ter completado esse mapa já, então não veio mapa novo. Anterior está a mesma coisa, a beta também. Vamos ver aqui. Mapa versus, se tem algum desafio novo. Tenho todos contra todos, que não é o evento especial. Também não tem nada novo aqui. Então tá, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui, porque eu queria mostrar algumas coisas novas. Se tivesse um mapa novo de fuga, eu ia jogar o mapa novo. Mas não tem, eu já joguei esse mapa, não quero jogar novamente em vídeo. O Versus também não tem nenhum evento especial novo. O Horda, muito menos. Gente. Realmente isso daí é triste, tá ligado? Você entra no jogo pra querer jogar e não tem nada que te agrade, nada que faça você querer, né? Entende? Querer jogar o jogo. A sensação que eu tenho neste momento é essa. Eu olhei a loja, vi, gostei de algumas coisas, compraria se tivesse, mas não vou comprar. Aí eu volto aqui pra realidade, que a realidade do jogo é essa. É você sentir vontade de querer jogar o jogo. Você entra na partida e fala, puta merda, eu vou jogar o jogo agora. Eu tô tryhard no bagulho, eu vou querer jogar. Mas quando você fecha a loja, quando você vê aquele monte de distração ali, a realidade é essa. Mesmo que eu colocasse a partidas aqui, poderia até demorar 0 segundos ou 2 horas. E mesmo se tivesse alguma coisa interessante, seria essa a realidade, tá ligado? Essa é a expectativa. Mas como não tem nada novo, o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação. Se você entrou pela metade e não entendeu, assista desde o começo, para você ficar por dentro do que foi falado no vídeo. Eu vou indicar novamente o canal do mano Brian. Assistam lá, acompanha as nossas lives comentando a campanha do Gears 5. E mais uma vez obrigado. Valeu, até a próxima. Fui. Sem comentário.